Então nós vamos ler Romanos 1,17 e a partir desse verso nós vamos pensar sobre o tema Sola Fide, a justificação pela fé. Diz assim então a palavra de Deus: a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Deus bendito, nós te louvamos mais uma vez pela bênção de ter a sua palavra diante de nós e submetidos a ela, iluminados pelo teu Espírito. Nós rogamos, Senhor, compreensão, nós rogamos que a nossa fé seja nutrida, fortalecida no Evangelho. Nós pedimos mesmo que todas as pessoas aqui sejam edificadas na tua palavra, que em tudo o seu nome seja exaltado e que nós possamos nos gloriar na cruz de Cristo, na obra perfeita e suficiente que o nosso Salvador fez em nosso favor. Em nome dele que oramos, profundamente agradecidos, na expectativa de que o Senhor fale aos nossos corações. Por Jesus. Amém. O justo viverá pela fé. Observe, irmãos, que essa frase que Paulo usa aqui em Romanos 1, verso 17, ela começou, ou pelo menos ela foi citada pela primeira vez pelo profeta Abacuque, lá no capítulo 3. E ela aparece nas Escrituras 4 vezes. Originalmente em Abacuque, depois em Gálatas, Romanos e Hebreus. 4 vezes essa expressão aparece nas Escrituras: o justo viverá pela fé. Abacuque, quando deu essa palavra, quando escreveu essa sentença, ele tinha em mente um cenário que a gente precisa trazer à memória. Nos dias de Abacuque, ele vive uma crise. Inclusive, o livro de Abacuque é até lido nas escolas de filosofia porque ele trabalha a teodiceia, o problema do mal. Abacuque é um profeta em crise porque ele vê o seu povo, o povo da aliança, o povo judeu, sendo massacrado pelos caldeus, os babilônios. Abacuque está testemunhando a Babilônia tornando-se hegemônica no mundo antigo. Ela está marchando contra os povos do Oriente e ela está às portas de Judá. Ela está às portas da cidade de Jerusalém. Abacuque está em crise, pedindo uma intervenção de Deus. Ele recebe uma resposta estranha. Deus está dizendo que os caldeus foram levantados por ele mesmo para disciplinar o povo da aliança, mas aquela disciplina não seria o fim. De fato, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, derrubou os muros, queimou o templo, levou um expressivo número de judeus para o exílio, um outro incontável número foi morto. E o profeta está em crise, ele mesmo revela a sua profunda crise, até que ele faz uma oração, capítulo 3, e nessa oração ele diz isso: o justo viverá pela fé. Ele está falando, em outras palavras, que aquele juízo não é o ponto final. Aquela é uma disciplina pedagógica, e o povo da aliança iria sobreviver, como de fato sobreviveu, à medida que confiasse no Senhor. A marca do justo é confiar na promessa, na palavra de Deus. A palavra de Deus foi prometida a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tempos depois, um judeu convertido à fé cristã, agora apóstolo de Cristo, Paulo, usa essa palavra de Abacuque e aplica a obra da redenção. Ele diz que o justo será justificado pela fé, ou seja, pela confiança na palavra de Deus, pela confiança na obra de Cristo. E esse é um texto belíssimo porque, eu diria, é uma sinopse do Evangelho. Nós precisamos olhar para essa expressão à luz das Escrituras, à luz da nossa tradição, à luz da história, porque há muita teologia nesses versos. Razão pela qual esse verso ele é chamado de o coração da reforma protestante. Foi a partir da leitura desse texto, ou pelo menos da compreensão desse texto, que Martinho Lutero, entre outros, teve a sua mente iluminada para entender o Evangelho. Se você não entender esse versículo, você não entende o Evangelho. Esse versículo é o coração do Evangelho. E Lutero mesmo vai dizer, eu vou citar aqui alguns versos, algumas frases dele, que à medida que ele entendeu essa passagem, os seus olhos foram abertos e os portões do paraíso foram abertos para ele. Ele entendeu o significado do Evangelho, essa justiça que se revela no Evangelho de fé em fé. O justo viverá por fé. Aqui nós temos a doutrina da justificação pela fé, que é uma doutrina central no protestantismo, que é o que nos distingue
do catolicismo apostólico romano. E aqui eu faço um parêntese aos que nos visitam, porventura alguém aqui de fé católica. Essa exposição não é um ataque a pessoas, mas simplesmente uma exposição bíblica ancorada na história. Portanto, eu peço a vocês o exercício dessa misericórdia. Pois bem, mas por que essa doutrina da justificação era tão central para os reformadores? Porque, como nós vimos nas últimas reflexões, em particular na primeira, os dias que antecederam a reforma eram dias difíceis, porque boa parte das pessoas, embora ouvissem, ainda que vagamente, sobre a graça, elas viviam debaixo da tirania da religião meritória. As pessoas viviam angustiadas, porque no fundo, elas foram ensinadas a merecer o favor de Deus, a merecer a bênção de Deus, a cumprir a lei para que fossem justificadas. E qual é a grande angústia e, na verdade, é o problema principal do coração humano, o principal problema existencial? O homem pecador, o homem injusto, não pode satisfazer a lei de Deus. Observe que nosso Senhor, ele disse isso com muita clareza. Ele resumiu o coração da lei, a lei moral, os 10 mandamentos do Decálogo, em 2. São 10 os mandamentos. E ele resume os mandamentos em 2, dizendo: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Pergunta: existe alguém na face da terra que ame a Deus sobre todas as coisas? Existe alguém que ame ao seu próximo como a si mesmo? Resposta: não. Não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. De modo que estamos todos nivelados por baixo, porque nós estamos inabilitados para cumprir a lei de Deus e assim merecer favor da parte de Deus. De modo que é desesperador para o ser humano, mesmo aqueles que zombam da doutrina cristã, acham uma grande bobagem, acham por vezes que é um assunto para os ignorantes, para os pobres, para aqueles que precisam da muleta da religião para seguir em frente. Mesmo essas pessoas que se ufando de serem intelectuais, que não querem papo com religião, no fundo elas vivem uma profunda angústia existencial. Porque, como dizia Pascal, há no ser humano um buraco, um vazio que só pode ser preenchido por Deus. Nós fomos criados por Ele e para Ele. Sendo assim, mesmo aqueles que não reconhecem verbalmente, vivem esses dilemas. O ser humano está com um problema que não pode resolver. Ele está alienado da fonte de toda a vida e é por isso que ele vai elegendo seus ídolos, seus deuses, tentando preencher esse vazio existencial. Ele está em crise. E aqueles que têm a consciência religiosa, em particular a consciência religiosa cristã, no caso, como eram todos aqueles que viveram naquele período que a gente chama de Idade Média, do ano 500 ao ano 1500, havia então esse ensino a um Deus santo, a um Deus justo, que vai julgar toda a terra, nós seremos julgados por Ele, e o homem então vive esse tormento, essa angústia, como comparecer diante de um Deus santo se eu sou pecador? E Jesus problematizou tudo, porque ele disse: olha, a lei afirma, aquele que matar o seu próximo é homicida. Eu digo que aquele que odiar alguém no coração já é homicida. A lei diz: não adulterarás. Eu digo para vocês, se alguém cobiçar, já é adúltero. Ele tira do campo da ação, coloca no campo da intenção, de modo que tanto os religiosos quanto os não religiosos estão na mesma condição, culpados de ser em defesa de um Deus santo. A pergunta é: o que fazer? Então era uma angústia profunda para as pessoas não conhecer o Evangelho. Há um texto no Salmo interessantíssimo, o Salmo 130, verso 3. Olha a pergunta desse homem: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Em outras palavras, se Deus considerar a nossa condição pecadores, transgressores, rebeldes transgressores, quem pode ficar de pé? Há alguém que possa ficar em pé diante do tribunal de Deus? Não.
Paulo diz que diante dele toda a boca vai ficar emudecida, porque ninguém pode justificar-se diante de Deus, porque somos todos transgressores, com um agravante. Nós não transgredimos a lei de um déspota, nós não transgredimos a lei de um tirano, nós transgredimos a lei de um Deus amoroso, que nos criou para o louvor da sua glória, que a despeito de quem somos, todos os dias nos abençoa. Ele faz nascer o sol, faz vir a chuva sobre justos e injustos, conforme disse Jesus no Sermão da Montanha. Então nós temos um problema. A questão, portanto, passa a ser como é possível ser justificado diante do tribunal de Deus, porque certamente esse tribunal será instalado e é um tribunal insubornável. Nós sabemos que do lado de cá há muitos magistrados que vendem a honra, como disse Amós, por um par de sandálias. Mas o tribunal de Deus é insubornável. Ele não vai julgar apenas as ações dos homens. Ele vai julgar o coração dos homens. Ele tem esse poder e fará isso. Pois bem, antes de considerar esse ensino aqui em Romanos 1,17, eu quero dizer aos irmãos que estão aí preocupados com o som, a igreja sabe que nós estamos com dificuldades com o som. Nós já compramos todos os novos aparelhos que serão instalados no futuro próximo. Então, se houver alguma dificuldade, não é o problema. Vamos seguir em frente, ok? Pois bem, antes de considerar o ensino bíblico aqui de Romanos 1,17, é preciso fazer o pano de fundo. A gente precisa considerar qual era o ambiente que antecedeu a reforma, para a gente entender essa expressão, a justiça que vem pela fé. Eu queria um pouco da sua atenção, da sua paciência, para a gente então fazer essa leitura histórica, para compreender essa preciosa doutrina que é uma doutrina basilar para a nossa fé. Pois bem, a Igreja Católica no V século, a Igreja Antiga eu diria, ela havia condenado uma heresia chamada pelagianismo. Pelagianismo está vinculado a um homem chamado Pelágio, que foi um monge britânico, um homem muito correto na sua conduta, um homem conhecido pela sua doutrina ética, mas Pelágio, ele ensinou alguns princípios que estavam na contramão das Escrituras. Ele negou a doutrina do pecado original, ele acreditava que os homens nascem bons, ele acreditava que os homens podem merecer salvação sem assistência da graça. A graça pode facilitar, mas o homem por si só, sendo disciplinado, ele pode obedecer à lei e assim receber o favor de Deus. O grande Agostinho de Hipona foi quem o refutou, as chamadas controvérsias pelagianas, e a igreja no Concílio de Cartago colocou as doutrinas pelagianas como heréticas. Isso inclusive é oficial até hoje. A Igreja Católica reconhece a heresia pelagiana. No entanto, a partir daí do V século, ela foi paulatinamente migrando para o que hoje historicamente é chamado de semi-pelagianismo. E o que é que significa isso? A ideia para a Igreja Romana é que a graça que justifica, ela é dupla. Cristo já fez a sua parte, Cristo expiou nossos pecados, Cristo pagou a nossa dívida, a obra dele é perfeita, mas ele também concede uma graça ao pecador, por isso a ideia de graça infundida, para que esse indivíduo que agora recebeu essa graça, que é a base, ele possa, pelos seus meios, alcançar a salvação. Ou seja, a graça para a Igreja Romana é uma espécie de pó mágico que habilita a pessoa a, pelos seus méritos, conquistar a salvação. Em linhas gerais, é basicamente isso. Só para que os irmãos tenham um panorama, porque é uma doutrina muito complexa, a Igreja, a partir do V, VI século, ela começou a beber muito da filosofia de Aristóteles, e a partir do século XII, muito do chamado escolasticismo. Então as doutrinas são altamente complexas, envolve teologia, filosofia, é altamente complexa. Mas eu vou apresentar para vocês aqui uma espécie de resumo desse cenário. Primeiro, a justificação começa com o batismo. Então no batismo o indivíduo recebe essa graça. Essa graça o habilita. É a chamada causa instrumental, razão pela qual aqueles que morrem sem o batismo, no caso, no paganismo, segundo a igreja, estão numa condição terrível, porque o batismo confere graça, o batismo regenera, o batismo é um instrumento que traz a salvação. É o que pensa a Igreja Romana. Segundo, a justiça de Cristo é infundida na alma. Portanto, no batismo, a criança é limpa daquele pecado original. E ela agora está habilitada
no decurso da sua vida, aplicando-se, disciplinando-se, lançando mão dos meios de graça que a igreja oferece, dos sacramentos da igreja, a obter a salvação. Razão pela qual, na teologia católica oficial, a salvação nunca pode ser vista como uma coisa certa. Essa convicção de salvação, que é uma espécie de linguagem muito comum nos meios evangélicos, eu tenho certeza da minha salvação, isso é visto pela igreja romana como uma presunção protestante, porque ninguém pode ter certeza da salvação. Nós estamos caminhando para conquistá-la. Cristo já fez a sua parte, agora nos habilita a fazer através dos nossos, dos sacramentos, todos que a igreja oferece, a conquistar a salvação. Terceiro ponto, a pessoa passa a cooperar com a graça infundida para tornar-se justa. Ou seja, repito, aquela ideia do pó mágico, essa graça infundida habilitando o pecador a merecer. E quarto, a graça da justificação pode ser perdida se a pessoa cometer pecado mortal. Então, no batismo a criança é limpa do pecado original, ela agora está habilitada a buscar a sua salvação, mas se ela cometer um pecado mortal, ela perde aquela graça, ela precisa então da penitência. Observe a complexidade da coisa. Tanto é que a igreja, para legitimar esse entendimento, ela dividiu o pecado em dois grupos. O pecado venial e o pecado mortal. O que é o pecado venial? É o pecado, não deixa de ser, um pecado real, um pecado verdadeiro, mas menos danoso, menos sério. E o pecado mortal, quando a própria expressão diz, é aquele pecado que mata a graça. Razão pela qual, quando alguém comete um pecado mortal, e há uma lista desses pecados mortais, a pessoa precisa buscar na igreja, no exercício dos sacramentos, o perdão, para que possa agora, uma vez mais habilitado, seguir em frente nessa tentativa de alcançar a salvação. Quando a pessoa comete um pecado mortal, ela perde a graça da justificação recebida no batismo e ela precisa então do sacramento da penitência. E como é que funciona o sacramento da penitência no contexto romano? Olha lá, o pecador confessa o seu pecado a um sacerdote, isso é o sine qua non, ele tem que procurar um clérigo, ele tem que procurar alguém habilitado para ouvir a sua confissão. Ele faz um ato de contrição, ele tem que demonstrar que é penitente, que está arrependido. Ele recebe a absolvição do sacerdote, que é investido a autoridade para fazer isso. Ele executa obras de satisfação para ser restaurado a um estado de graça. Ou seja, é requerido dele então obras de satisfação. Ok, você está arrependido, você confessou, você está agora absolvido pela palavra do clérigo, mas você precisa produzir obras de satisfação. E o que significa isso? O penitente recebia mérito congruente através das obras de satisfação. Eles afirmam sempre, quando tem um debate com um protestante, é que a igreja não advoga a salvação pelo mérito, porque existem dois tipos de mérito. O mérito condigno, que é aquele que o indivíduo nasce inato, ou tem isso por natureza inerente, mas tem um congruente. Deus não é obrigado a fazer, mas Deus, de alguma maneira, vendo a justiça, a conduta, o exemplo, o arrependimento, a penitência, Deus é quase que forçado pelas circunstâncias a conceder àquele que tem um mérito congruente. A grande controvérsia no século XVI é sobre essas obras de satisfação, sobre esse suposto mérito conquistado. Roma, portanto, fazia essa distinção, mérito congruente, mérito condigno. Esse mérito condigno, não está presente em nenhum ser humano, isso a igreja reconhece. Não há um justo nenhum sequer. Ninguém pode exigir de Deus alguma coisa, porque nós todos somos pecadores, isso é um ponto pacífico nas Escrituras. Mas o mérito congruente, que começa com a graça que habilita o pecador, pode ser recompensado à medida que a pessoa faz por merecer. Toda essa argumentação católica medieval não tem nenhuma fundamentação bíblica. Repito, ela está ancorada numa tradição longa, que tem profunda dependência da filosofia de Aristóteles. E eu vou resumir isso aqui para vocês, para a gente poder seguir em frente, num texto de um homem chamado Michael Reeves, um texto brilhante em que ele vai mostrar, de modo bem sintético e resumido, como é que funcionava essa indústria da penitência, da salvação.
Vejamos, no catolicismo romano medieval, quando um pecador queria confessar um sacerdote, este exigia a realização de muitos atos de penitência. Todo pecador sem penitência nesta vida sofreria consequências no purgatório. Uma doutrina que também nasce no período medieval, não tem fundamentação bíblica, que é uma espécie de segunda chance para aqueles que no exercício da vida não conseguiu alcançar aquele patamar de justiça que tornava-o então merecedor, aquele mérito congruente da bênção de Deus. Então o purgatório seria uma segunda chance. Então aqueles que não conseguiam iam para lá, para o purgatório. Caminhando, a boa notícia consistia na vida de santos tão bons que eles não só obtiveram méritos bastante para entrar no céu, evitando o purgatório, como obtiveram mais mérito do que o necessário para entrar no céu. Então, um grupo de pessoas não apenas conseguiu chegar lá, mas excedeu a pontuação, vamos voltar nesse termo. Houve um excedente de justiça, e a igreja, como guardiã dos tesouros, e o Papa, como aquele que tem as chaves desses tesouros, é quem administra esse excedente de justiça daqueles santos. Razão pela qual é muito forte o apelo, a dependência, as orações daqueles que, em tese ou supostamente, alcançaram um padrão maior. Não apenas alcançaram salvação para si, mas tiveram tanta justiça que houve um excedente. Caminhando. Esse excesso de mérito da parte deles era guardado, por assim dizer, no tesouro da igreja, do qual apenas o Papa detinha as chaves. O Papa poderia, sim, conceder uma dádiva de mérito, a indulgência, para qualquer pessoa que considerasse digna, acelerando sua jornada no purgatório, e até mesmo pulando todo o purgatório, com a indulgência plena ou plenária. Esse é o cenário que antecedeu a Reforma Protestante. As pessoas que professavam a fé cristã, elas estavam nesse contexto. Elas então estavam, todas elas, em linhas gerais, subjugadas por uma mentalidade da religião meritória, tentando fazer pelos seus próprios caminhos, obter a salvação, por todo um sistema que foi criado. E aí você tem, nesse momento da história, um agravante, que é, desde dois papas anteriores ao século XVI, o projeto da construção da Basílica de São Pedro. E aí tem uma imagem da primeira base dessa igreja, a Basílica de São Pedro, e ao lado aí o indivíduo chamado Martinho Lutero. A igreja então embarca nesse projeto audacioso do século XVI, que é a construção, e o Papa então começa a fazer o quê? Conceder indulgências especiais. Indulgências são o quê? Aquelas concessões de méritos para aqueles que estão no purgatório. Para aqueles que ofertassem para a conclusão dessa obra. Havia necessidade. Em 1510, Martinho Lutero faz uma visita a Roma. Ele é um monge agostiniano, bem jovem, tem um assunto a tratar, e o primor lá de Wittenberg, de Erfurt, perdão, o envia como emissário da ordem agostiniana. Então ele vai para Roma. E ele registra as percepções dele de Roma naqueles dias, 1510. Ele fala da quantidade de pessoas que iam para lá em busca dessas indulgências, em busca dos favores da igreja. Os pilares principais da igreja estavam erguidos, mas havia muita coisa por fazer. E o Papa Leão X dá concreção a essa máquina de coletar recursos para a conclusão da obra. Lutero diz que ele subiu a chamada Scala Sancta, uma suposta escada trazida de Jerusalém, a escada suposta sobre a qual Jesus teria andado até chegar ao pretório, onde foi interrogado por Pilatos. Então todos aqueles que subissem essa escada, seus degraus, ajoelhados, e fizessem uma oração do Pai Nosso em cada degrau, ao final do degrau poderia libertar um ente querido do purgatório. Razão pela qual havia uma peregrinação enorme de pessoas em busca desses benefícios, a vinda de indulgências, o contato com as relíquias, as indulgências plenárias que o Papa oferecia, por exemplo, aqueles que lutassem nas cruzadas, enfim. Na verdade, uma grande indústria da salvação foi forjada, estava em pleno funcionamento, e a sede administrativa dela era em Roma. Qual é a experiência desse indivíduo chamado Lutero? Hoje tem uma pastoral sobre ele. E eu quero dizer mais uma coisa: não era perfeito, era um pecador, cometeu alguns erros injustificáveis, alguns pecados graves, há nódoas na biografia dele, mas sem dúvida, a despeito de todas as fraquezas que teve, ele foi um notável homem,
E aprove a providência fazer com que esse homem, e não apenas ele, obviamente, mas principalmente ele nesse momento, no início do século XVI, alçasse a voz em protesto contra toda essa indústria. Não foi da noite para o dia, a conversão dele foi processual, não é? A sua mente foi sendo iluminada para compreender a verdade do Evangelho, para ele transitar da religião do mérito para o Evangelho da graça. E a experiência dele é bem interessante porque ele nasce numa região muito pobre da Alemanha, muito pobre. O pai dele é um mineiro, não é? Ele é o primogênito, a família é extremamente católica, como boa parte daquela região da Alemanha, e ele nasce no dia 10 de novembro. E como era comum, o nome do filho primogênito era o nome do santo do dia. E como ele nasceu no dia 10 de novembro, que era o dia do santo São Martinho de Tours, então ele recebeu o nome de Martinho, o sobrenome do pai, Martinho Lutero. Criado naquela ambiência, o pai então muda-se para uma cidade ao lado, ele começa a estudar latim aos 5 anos de idade, depois ele vai para uma escola dos Irmãos da Vida Comum, ele começa a estudar latim, o pai dele sonha que ele seja um advogado. Só havia 3 cursos universitários no século XVI, Direito, Medicina e Teologia, e o pai dele queria que ele fosse advogado. Então ele faz toda aquela escola liberal, chamada Artes Liberais, o Trivium, o Quadrivium, que era o curso preparatório, ele vai para a Universidade de Erfurt, o pai está fazendo todos os esforços para ele nessa direção. Então ele é brilhante, com 22 anos de idade ele já é mestre em artes liberais, ele domina várias matérias, e ele entra para o curso de Direito. Num belo dia, quando ele está voltando da casa dos pais para o monastério, há uma tempestade terrível, raios caindo por todos os lados, e um raio cai muito perto dele, ele vê a morte face a face. Observem, as pessoas viviam assombradas pelo medo da morte. E quando ele cai diante daquele acidente, ele então imediatamente faz um voto a Santa Ana, ele era devoto de 21 santos, e naquele dia, 2 de julho, era Santa Ana, a padroeira do dia, então ele faz um voto a Santa Ana que se ele fosse livre da morte, ele ingressaria no mosteiro. 15 dias depois, para desgosto do pai, ele abandona o curso de Direito e entra no monastério de Erfurt, o monastério agostiniano. E lá ele fica, ele forma-se em bacharel em teologia, depois ele é consagrado padre, ele faz o mestrado dele, ele faz um doutorado em Bíblia, doutorado em estudos bíblicos. E o que é que faz um doutor em estudos bíblicos? Estuda a Bíblia, prega a Bíblia. Mas nesse momento em que ele está no monastério, ele vive uma profunda crise, que é um retrato 3x4 da vida das pessoas naqueles dias. A crise de querer merecer e não poder alcançar o padrão altaneiro da lei de Deus. E nos escritos dele, ele escreveu muito, há um epistolário extraordinário de cartas, de correspondência, de sermões, de tratados teológicos. Lutero realmente escreveu muito. Ele diz o seguinte sobre o seu período no monastério. Observe aí uma nota biográfica. Eu fui um monge e cumpri as regras de minha ordem com rigor, a ponto de poder afirmar que se algum dia um monge chegasse ao céu em virtude de sua vida monástica, esse monge seria eu. Todos os meus irmãos do mosteiro que me conheceram confirmaram isso. Se eu tivesse persistido por mais tempo, teria me matado com as vigílias, orações, leituras e outros trabalhos. Não era uma vida ociosa, era uma vida que começava às 4 da manhã e encerrava-se ao final do dia. Contudo, muito organizado, com uma disciplina altamente rígida, porque eles estavam ali devotados a Cristo e eles precisavam então ser o exemplo para a comunidade. Eles precisavam então merecer, alcançar aquele padrão estabelecido na lei. E isso aí gera o quê? Uma crise profunda, porque você sabe, tenta pensar aqui, fazer um corte aplicativo, olha para você, para a sua vida. Há quanto tempo você é cristão? Há quanto tempo você professa a fé em Jesus Cristo? Olha só para a sua vida. Nós todos, em toda a nossa jornada cristã, ela pode ter décadas ou ele pode ter começado semana passada. Nós temos essa crise existencial, porque nós todos, na linguagem de João Alexandre, nós somos heróis por fora, ladrões por dentro. Há um dualismo ético. Paulo diz, o bem que quero fazer, esse não faço, o mal que não quero, esse faço. Porque a nossa natureza, embora ela já tenha experimentado uma cura substancial, ela não experimentou uma cura definitiva. A gente vive ainda a crise entre a velha e a nova natureza. Olha a linguagem bíblica. Despir do velho homem, revestir do novo homem, a gente vive essa tensão ainda. Mas nós temos uma esperança que é, hoje, à luz do que já foi exposto, é que nós somos salvos não pelo que fazemos,
mas pelo que Cristo fez. A nossa esperança está na obra perfeita de Cristo. Mas naquele tempo, essa verdade gloriosa tinha sido sufocada, de modo que as pessoas viviam profundamente angustiadas. Quanto mais elas queriam, menos podiam. Isso gerava uma profunda crise existencial. E Lutero, então, experimentou essa crise, e em outra nota biográfica ele diz o seguinte: não contraria toda a lógica natural o fato de Deus, por mero capricho, abandonar os homens, endurecê-los, condená-los, como se ele se deleitasse no pecado, e em tais tormentos dos pobres coitados pela eternidade? Ele que se acredita ser tão misericordioso e bom, parece algo iníquo, cruel e intolerável em Deus, e por isso muitos de todas as épocas já ficaram chocados. E quem não ficaria? Eu mesmo, mais de uma vez, já fui levado a tão profundo desespero que cheguei a desejar jamais ter sido criado. Amar a Deus, eu o odiava. Ou seja, esse sentimento era comum. A ideia de um Deus vingativo, a ideia de um Deus que exige o cumprimento da lei, mas não habilita o ser humano a cumpri-la. Como diz Agostinho, a lei me exige correr e não me habilita a isso. O Evangelho me dá asas e me faz voar. Ou seja, a lei não é para salvar, a lei é para condenar. A lei é para vir ao nosso encontro, nos ferir com a espada e nos levar a Cristo, que é graça pura do início ao fim. Mas eles não entenderam isso e, portanto, viviam profundamente em crise. E ele está dizendo aqui, ele não amava a Deus, odiava. Era um Deus despótico, sentado no trono, colocando leis que nós não podemos cumprir, e com a espada na mão. Se você não cumprir, eu vou te punir. E ninguém pode cumprir, porque a lei, o padrão é altaneiro. Então ele vivia uma crise profunda. Até que, olha o próximo slide, um retratozinho do início, do start dessa mudança. 1512, 29 anos de idade, muito jovem, ele obtém o título de doutor nas Sagradas Escrituras. Ele então recebe um convite do príncipe eleitor da Saxônia, o Frederico Sábio. Ele vai dar aulas de Bíblia em Wittenberg, uma cidade que, embora fosse muito pequena, 2.000 habitantes, era a capital política da Saxônia, e lá vivia o príncipe eleitor, tio de Carlos V, Frederico. Bem, ele está na universidade ensinando. E ele, como eu disse a vocês, era um doutor de Bíblia, tem que ensinar a Bíblia. E observe aqui como começa essa conversão. 1º de agosto de 1513, ele está expondo os Salmos. Em outono de 1515, ele começa Romanos. Gálatas, entre 1516 e 1517. Hebreus, 1518. À medida que ele está lendo a Bíblia, e ele foi muito bem preparado, ele dominava grego, hebraico e latim. Ele lê no original. Ele então tem os seus olhos abertos para ir compreendendo que o que a Bíblia ensina é diametralmente oposto a toda uma tradição que ele havia herdado. E ele começa paulatinamente contestando, primeiro em diálogo com si mesmo, e depois com seus amigos, professores, com seus alunos, até que ele então literalmente faz os seus protestos contra toda aquela teologia medieval que não oferecia o evangelho às pessoas, mas uma lei muito rigorosa e incapaz de cumprir. Aí a gente entra nesse verso, que é Romanos 1,17, porque é o verso que ele vai dizer que foi usado pelo Espírito Santo para abrir os seus olhos. E o verso diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ele vai fazer uma nota biográfica belíssima sobre esse texto. É tão interessante o que ele vai escrever. Ouçam isso, aqueles que têm alguma resistência à história da igreja. O maior pregador do século XVIII, um dos maiores, foi o John Wesley. John Wesley já era pastor, missionário, com várias viagens às colônias britânicas, onde hoje é os Estados Unidos. Mas ele não era convertido. Ele se converte num grupo de estudos. Eles pretenderam estudar Romanos, e antes de começar a estudar o texto bíblico de Romanos, eles leram o prefácio de Lutero à carta aos Romanos. Ele diz que ele converteu lendo o prefácio da carta aos Romanos escrito por Lutero. Tamanha a magnitude, o impacto dessa carta na vida de pessoas. Eu tenho na história da igreja inúmeros homens e mulheres que foram transformados pelo poder do Evangelho a partir da leitura da carta aos Romanos. E embora não vá aparecer no slide, eu queria a sua atenção para ler um texto que foi produzido há mais de 400 anos, na verdade quase 500 anos. O impacto da leitura do texto bíblico na vida de uma pessoa. Eu tinha grande anseio de compreender a carta de Paulo aos Romanos, e não havia que que me impedisse, com exceção de uma única expressão, a justiça de Deus.
pois eu a compreendia como a justiça pela qual Deus, o Deus justo, age com justiça para punir o pecador. Então o problema dele é com a expressão, justiça de Deus. Eu queria estudar essa carta, mas eu tinha problema com a palavra. Logo no início, várias vezes, justiça de Deus. E essa palavra me soava mal, porque o entendimento que eu tinha, que justiça de Deus é aquela justiça com a qual Ele pune. Minha situação, embora eu fosse um monge impecável, eu era alguém que estava diante de Deus como pecador, com a consciência conturbada, e não tinha certeza de que seus méritos pudessem satisfazê-lo. Eu, portanto, não amava um Deus justo e irado, mas o odiava e murmurava contra ele. Eu, todavia, me agarrei ao estimado Paulo, com grande anseio de compreender o que ele dizia. Meditei dia e noite até ver a conexão entre a justiça de Deus e essa declaração: o justo viverá pela fé. Então compreendi, veja a mudança. Então compreendi que a justiça de Deus é aquela retidão pela qual, por meio da graça e da mais absoluta misericórdia, Deus nos justifica pela fé. Após isso entender, senti que havia renascido, entrado pelas portas do paraíso. Todas as escrituras passaram a ter um novo sentido, e apesar de a justiça de Deus antes ter me enchido de ódio, ela agora se transformou em alegria para mim, um amor maior e inefável, doce. Essa passagem de Paulo se tornou para mim um portal para o paraíso. Se você tem uma fé verdadeira de que Cristo é seu Salvador, então tem de imediato um Deus gracioso, pois a fé conduz à revelação do coração, e o desejo de Deus, de modo que você possa ver a pura graça e o amor abundante naquela cruz bendita. E é assim, e foi assim, que ao contemplar Deus em fé, eu pude enxergar o coração paterno e amigável, não de um Deus irado e cruel. Aquele que vê a Deus como irado, não o enxerga corretamente, mas somente através de um véu, como se uma nuvem escura estivesse cobrindo sua face. Olhem para Deus pela leitura, olhem para Deus através da cruz de Cristo, e verão um Deus não irado, mas um Deus amável e gracioso. Que maravilha, irmãos. Tente imaginar, já pensou se dependesse de você, sua salvação? Já pensou se dependesse de você cumprindo a lei, merecer salvação? Você estaria completamente perdido. A grande questão dessa passagem, repito ela aí, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé e fé, como está escrito, o justo verá pela fé, aponta para o seguinte: Deus, na sua graça, no seu amor inexplicável, escolheu salvar pessoas a despeito delas serem rebeldes, transgressoras da lei. E Deus só encontrou um caminho para salvar pecadores sem comprometer a sua justiça. Observem, e aqui alguns advogados. Se um magistrado, tendo provas contundentes dos crimes cometidos pelo réu, a promotoria aponta lá todos os indícios, todas as provas. Um juiz, por mais bondoso, gracioso que ele seja, ele não pode tomar o culpado por inocente, sem comprometer a justiça. Por mais que Deus amasse pessoas, Deus não poderia inocentá-las porque elas são culpadas. O grande mistério da obra de Cristo é que Ele vem a este mundo para fazer duas coisas. Ele vem pagar a nossa dívida e Ele vem cumprir a lei em nosso lugar, de modo que aquele que confia em Jesus Cristo, daí a expressão, o justo viverá pela fé. Porque ao contrário do que ensinou a igreja romana, não é fé infundida, é fé imputada. Deus, olhando para pecadores que estão confiando somente em Jesus Cristo, Deus pega os méritos de Cristo e coloca sobre esses pecadores. Então justifica-os, porque a justiça foi satisfeita naquela cruz. A nossa dívida foi paga, os nossos pecados foram cancelados. Então Deus pode ser, segundo Paulo aos Romanos no capítulo 3, justo e justificador. Porque o pecado foi satisfeito, a ira foi aplacada. Porque por meio do sacrifício de Cristo, nós fomos aceitos por Deus. Esta verdade, ao invés de levar pecadores a odiar um Deus despótico, nos leva a afeiçoar-se a Ele, a amá-lo. Porque a despeito de não merecer, e de fato não merecemos, o mérito não é nosso. Ele decidiu nos amar, e nos amou tão intensamente, que deu seu Filho naquela cruz por nós. Esse é o coração do Evangelho. A justificação pela graça, mediante a fé somente. E aqui nós temos uma sinopse do Evangelho. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção,
em Cristo Jesus. Como é que você é justificado? Gratuitamente. Paulo diz 2 vezes, gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. A obra que Cristo fez naquela cruz é suficiente para a nossa salvação. A fé é essa causa instrumental. A fé é a mão vazia que nós estendemos para receber o dom de Deus, que é a salvação. Para a igreja romana, a causa instrumental é o batismo. Para nós protestantes, a causa instrumental é a fé. É pela fé que nós somos salvos. E fé aqui não é acreditar. Fé é confiar na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Salvador. Caminhando, deixa eu fazer aqui um resumo do que é a justificação. Justificação é o ato de Deus de declarar justo o ímpio, sem comprometer a sua justiça. Pois é atribuída ao transgressor gratuitamente a justiça de Cristo. Esta graça é concedida mediante a fé em Cristo, com base exclusiva na sua obra vicária, penal e substitutiva na cruz do Calvário. Quando alguém confessa Jesus Cristo como seu Senhor, quando alguém confia na obra de Cristo, aquilo lhe é imputado para a salvação. E Paulo vai usar o exemplo de Abraão, como nós vamos ver. Abraão lhe foi imputado a justiça porque ele creu na promessa. Abraão não fez nada para ser salvo, ele apenas creu na palavra de Deus. E a Bíblia diz que isso lhe foi imputado por justiça. Você não é salvo pelo que faz, mas pelo que Cristo fez. E quando você confia exclusivamente em Cristo, não é a obra que a igreja realiza, não é a obra dos santos, não são seus esforços, mas a obra de Jesus Cristo. Cristo é tudo para nós, Ele é suficiente para nós. Ele morreu e com a sua morte expiou os nossos pecados. Quando você ouve esta boa notícia e confia, isso é imputado como justiça. Você então é considerado justo, você então tem a sua salvação garantida, repito, pelos méritos de nosso Senhor. Eu quero apenas nessa parte final da reflexão, tendo em vista que, como eu já disse em outras ocasiões, o esvaziamento das palavras, e uma dessas palavras é a palavra fé. O indivíduo vai na loteria e faz uma fezinha. Então, fé pode ser isso para algumas pessoas. Fé pode ser acreditar que as coisas vão melhorar. Mas qual é a fé bíblica que salva? O justo viverá por fé. Eu recordo que ouvi de alguém, não lembro agora exatamente quem, mas uma frase que é uma espécie de síntese do ideário evangélico brasileiro. O indivíduo tinha perdido o emprego, numa época dessa de recessão, o Brasil está sempre subindo e descendo nesse cenário econômico. E aí alguém disse para o indivíduo desempregado: agora, meu amigo, você vai ter que viver pela fé. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei pensando, tá aí um retrato 3x4 da alma católica dos evangélicos. Porque para aquela pessoa, vive pela fé aquela que não tem contra-cheque. Quer dizer que o indivíduo assalariado, que tem uma condição boa, ele então não vive pela fé. Porque a ideia de viver pela fé é basicamente ficar na dependência do que vai acontecer. Depender de Deus. Ok. Mas aquele que tem a sua base de segurança financeira não vive pela fé. Paulo diz que tudo que não procede da fé é pecado. Viver pela fé é confiar total e exclusivamente na palavra de Deus. E Deus disse que Ele salva pecadores por meio da obra de Jesus Cristo somente. Toda a salvação passa pela cruz bendita de Jesus Cristo. Como há um hino no cantor cristão, orações não salvam, obras não salvam, santos não salvam, José não salva, Maria não salva, Lutero não salva, pastor não salva, padre não salva, papa não salva. Quem salva é Cristo. E somente Cristo. Quando você confia na obra de Jesus, você é salvo. Portanto, o justo virá pela fé. Essa palavra fé tem que ser resgatada. E aqui, apenas a guisa de... para pontuar, porque o tempo já se foi, eu quero mostrar para vocês 3 marcas da fé verdadeira, fé bíblica, fé salvadora. Primeiro, essa fé envolve conhecimento e compreensão da verdade. É o aspecto cognitivo, intelectual. Todas as pessoas que foram salvas, elas ouviram o Evangelho. E ouvir o Evangelho é ouvir uma proposição racional. Nós não somos chamados a acreditar que o triângulo é redondo. Isso não é fé. Então, quando você ouve, ainda que seja muito básico, muito rudimentar, muito elementar, se você confiar em Cristo, você vai ser salvo,
Isso que você está ouvindo é compreensível. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, o primeiro elemento da fé é quando lhe é apresentado a verdade do Evangelho. Então, todos nós aqui, a despeito de algum elemento distinto, todos nós ouvimos o Evangelho. Pode ter sido uma pregação expositiva de 1 hora, pode ter sido um folheto que você leu, pode ter sido alguém que simplesmente lhe deu uma palavra muito rápida no caminho. Você ouviu o Evangelho. O Evangelho foi compreensível, passou pelo aspecto cognitivo intelectual. Por quê? Agora observe lá Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Embora envolva a compreensão da verdade, isso não é suficiente. Porque os demônios são os melhores teólogos que existem. Eles sabem tudo, sabem muito sobre teologia. Mas apenas o conhecimento não é suficiente. Eu já conversei com pessoas que conhecem profundamente, pelo menos o panorama geral das Escrituras, mas não são salvas. Então começa no intelecto, começa com a compreensão da verdade, mas não é só isso. Tem outro elemento. E qual é o outro elemento? Convicção e confiança na verdade. É o aspecto emocional. É quando você não apenas compreende o Evangelho, mas você se afeiçoa a ele. Deixou de ser uma coisa absurda, deixou de ser uma coisa estranha, deixou de ser uma coisa com a qual você lidava com reservas, passou a ser doce. O Evangelho passou a ser doce. Há uma conexão emocional, não é apenas a coisa da mente, mas é uma conexão de natureza emocional também. É o que os antigos chamavam de ascensos, quando você tem uma convicção, uma confiança, isso envolve as emoções. Apenas a guisa de ilustração, o diálogo de Jesus com Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele tinha conhecimento? Tinha. Tu és mestre vindo de Deus. Ele foi à noite para não se comprometer, mas ele foi à noite. Mas ele não estava ainda afeiçoado a Cristo. A fé que está brotando nesse homem aqui, e na tradição cristã de fato ele se converteu, ele junto com José de Arimateia foram os homens que foram pedir o corpo de Jesus, a fim de dar um enterro digno e cumprir a profecia. Esse homem está num processo, ele tem então conhecimento da verdade, mas ele não está completamente liberto da tirania da natureza corrompida, ou seja, há um processo aí. E por fim, envolve o compromisso com a verdade. E até então Nicodemos não estava comprometido com a verdade. É o aspecto volitivo, é a fiducia, é quando o indivíduo então professa sua fé, confessa. Ou seja, ele compreende a verdade, ele se afeiçoa à verdade, ele se compromete com a verdade do Evangelho. E é aqui que muita gente, digamos assim, perto do reino, mas longe do reino. Esse é o paradoxo. É que o indivíduo que diz assim, não, realmente o Evangelho é o caminho, eu concordo com as proposições do Evangelho, eu concordo com a Bíblia, tem até simpatia, e nós criamos as linguagens todas, né? Fulano é amigo do Evangelho, o indivíduo que vem, até ajuda, contribui, vem de vez em quando, mas não quer se comprometer. A fé cristã envolve o intelecto, as emoções e o volitivo, a vontade. Palavra de Jesus, digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Para Jesus, a verdadeira fé implica em torná-la pública. Com o coração se crê e com a boca confessa. É preciso que haja confissão pública. E nós, os batistas, desde o século XVII, nós batizamos pessoas pós-pública profissão de fé. O batismo é precedido pela profissão de fé. O indivíduo que ouviu a verdade, foi afeiçoado a essa verdade, tem convicção de que ela realmente vem de Deus, e está comprometido com o Evangelho. Esses elementos estão aí, para fazer o resumo aí. Ó. Então é conhecimento do Evangelho, confiança no Evangelho e compromisso com o Evangelho. Sem isso aqui, fica sob suspeição a autenticidade da fé. Os demônios creem e estremecem, mas não são salvos. Nicodemos, tu és mestre vindo da parte de Deus, mas também não era salvo, não estava comprometido. Quem são os salvos? Um Cornélio da vida, que ouviu, se afeiçoou e confessou publicamente a Jesus Cristo. Todos nós somos salvos, que temos essa convicção, passamos, mutatis mutandis, por essa experiência do conhecimento, do aspecto emocional, da confiança e do compromisso com Cristo. Eu encerro mostrando a vocês aí no boletim, se você puder pegar, lá no final,
embora eu ache ser projetado aí também, eu estou publicando todos os domingos aí na Palavra e Vida uma série de documentos, ou pelo menos de artigos desse documento, chamado Declaração de Cambridge, produzido em 1996 por um grupo de teólogos, reafirmando e negando algumas coisas. E nesse ponto sobre o sola fide, está aqui uma síntese do que nós apresentamos aqui aos irmãos. Reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Somente Cristo. Agora, o que nós negamos? Negamos que a justificação se baseie em qualquer mérito que em nós possa ser achado, ou com base numa infusão da justiça de Cristo em nós, ou que uma instituição que reivindique ser igreja, mas negue ou condene sola fide, possa ser reconhecida como igreja legítima. O que eles estão dizendo aqui? Que a salvação é pela graça, mediante a fé somente. É o que está escrito nas Escrituras. É o que nós cremos. Essa é a nossa tradição, enquanto batistas também. Eu quero convidá-los a ficarem em pé, e antes de orar, eu peço a vocês que acompanhem a leitura final de Romanos. Se vocês puderem, depois façam a leitura do capítulo 4, porque Paulo vai usar Abraão como exemplo do que significa justificação pela fé. Apenas observe, acompanhe, por favor. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. É pela fé, é pela graça somente. Que essas verdades, irmãos, não apenas estejam na nossa mente, mas também no nosso coração. Que Deus nos ajude a confiar em Cristo e em Cristo somente. Eu vou sugerir, irmã Dília, que nós cantemos um cântico que diz: louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus. Vamos cantar esse hino de louvor a Deus antes da gente ter uma palavra de oração. Por favor. Salvo engano, é o 112. Cento e 126. Regina, já lembraram? Louvamos a Deus por o dom de Jesus. 135. 135, pastor. Vamos então cantar. 135, vê se acha. A transparência. Já está aqui. Vamos cantar então. Transparência já? Amém. Segunda, louvamos-te, ó Deus, e a teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, supremo Senhor. Aleluia, toda glória, te rendemos sem fim. Aleluia, a tua graça, imploramos, amém. Louvamos-te, ó
cante agora. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fruir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Te bendizemos, Senhor Deus, pela obra perfeita de Jesus Cristo. Reunidos aqui, confessamos publicamente que Cristo é suficiente para a nossa salvação. Te louvamos porque Ele nos amou tão intensamente que veio a este mundo morrer a nossa morte e nos dar a sua vida. Te louvamos porque isso não vem de nós, é dom do Senhor, é graça, inaudita e bendita graça. Senhor, permita que nós, teu povo aqui reunido, nós todos tenhamos alegria nessas verdades gloriosas. Sabemos, Senhor, que o nosso coração necessita da ação do teu Espírito para compreender essas verdades. Nós rogamos para que nós todos possamos crescer no entendimento do Evangelho e que possamos descansar naquilo que Cristo fez de modo suficiente em nosso favor. Rogamos para que a nossa fé seja fortalecida, oramos para que a nossa fé seja nutrida na Tua Palavra, de modo que dia a dia, a despeito das nossas muitas fraquezas, possamos seguir em frente confiados na justiça de Cristo. É pela justiça dele, que é dom do Senhor, que nós entraremos pelos portões da eternidade. E nós rogamos, Senhor, para que esta verdade seja sempre lembrada por nós todos e tenhamos gratidão em nosso coração, porque a despeito de nós sermos quem somos, o Senhor decidiu nos amar. Como lemos hoje pela manhã, o Senhor provou o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que essa igreja cresça no entendimento da verdade e que ela se regozije no Evangelho de Jesus. E é por meio dele que nós oramos. Em nome dele. Amém e amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu.